Tiradentes entrou para a história como o principal líder da Inconfidência Mineira. Ele foi um dos primeiros brasileiros a lutar pela independência do Brasil. O seu nome verdadeiro é Joaquim José da Silva Xavier. Ele morava na fazenda de Pombal, entre São José, que é a atual Tiradentes, e São João del Rei. Joaquim José da Silva Xavier teve várias profissões. Foi tropeiro e também minerador. Com o padrinho, aprendeu o ofício de dentista e ganhou o apelido Tiradentes. Depois, partiu para a carreira militar, chegando ao posto de alferes no Regimento dos Dragões das Minas Gerais. A rainha Dona Maria I o nomeou comandante de patrulha do Caminho Novo, estrada pela qual eram transportados o ouro e os diamantes extraídos na capitania de Minas Gerais. O ouro descoberto no final do século XVII garantiu riqueza para a coroa portuguesa por um longo período. Minas Gerais tornou-se o centro econômico do Brasil. Vila Rica, a sede da capitania das Minas, transformou-se numa pequena metrópole. E foi lá que surgiram os primeiros ideais de independência do Brasil, pois muitos brasileiros não se conformavam com os altos impostos pagos à coroa portuguesa. Depois de décadas, as minas já não rendiam tanto. Mesmo assim, a coroa portuguesa insistia em cobrar a quinta parte de tudo. Os ânimos se acirraram quando o governo ameaçou decretar a derrama, uma cobrança de impostos atrasados há anos. Eram mais de 7 toneladas de ouro que seriam arrancadas dos brasileiros à força, a menos que eles se organizassem para impedir mais essa tirania. É uma crise do próprio processo de colonização portuguesa na região das Minas. E essa crise guarda relação, por sua vez, com o esgotamento das atividades de extração mineral. Tiradentes envolveu-se profundamente na Inconfidência Mineira. Em 1787, pediu licença de seu regimento e viajou para o Rio de Janeiro, onde entrou em contato com os ideais iluministas. De volta a Vila Rica, juntou-se a outros conspiradores. O movimento contava com o apoio de parte do clero, de intelectuais, mineradores e comerciantes endividados. Dentre os inconfidentes estavam figuras como José de Alvarenga Peixoto, Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. Eles bolavam planos para derrubar o rei de Portugal. Eles queriam também a independência nacional, queriam criar uma universidade, queriam dar um nome a uma bandeira deles, queriam fazer várias coisas. A independência americana, proclamada há poucos anos, impulsionava os sonhos dos inconfidentes. Notícias da Revolução Francesa também acendiam os ânimos dos revoltosos. Assim, quando começaram os boatos de que a derrama seria cobrada em fevereiro de 1789, o grupo decidiu fechar os detalhes da conspiração. Tiradentes viajou ao Rio de Janeiro com o objetivo de adquirir armas e fortalecer a revolta. Mas a revolução nem chega a acontecer. O movimento foi denunciado por um grupo de portugueses, liderados por Joaquim Silvério dos Reis. Os delatores eram grandes devedores do Tesouro Real e aceitaram entregar seus parceiros em troca do perdão de suas dívidas. Tão logo soube dos planos da conspiração, o Visconde de Barbacena suspendeu a derrama e expediu ordens de prisão contra os inconfidentes. Tiradentes foi preso ainda no Rio de Janeiro, permanecendo incomunicável numa masmorra por quase 3 anos, enquanto a coroa investigava quem eram os outros conspiradores. Esse processo foi chamado de devassa. Os inconfidentes foram presos, torturados e trancafiados em um forte, onde deveriam responder pelo crime de falta de fidelidade à rainha. Todos negaram sua participação na conspiração, menos Tiradentes, que assumiu a responsabilidade de liderar o movimento. A rainha Dona Maria I, que um dia o nomeou protetor do império, dessa vez o condenou à forca. Dos 10 revolucionários sentenciados à morte, somente a condenação de Tiradentes foi mantida. O sistema de penas, de crime, de castigo, que é próprio do antigo regime, previa a hierarquização das penas segundo a condição da pessoa, né?
Então, alguns detinham alguns privilégios por fazerem parte da nobreza do local, da nobreza até mesmo da corte. Alguns tinham privilégios em razão do exercício de uma função de magistrado, de eclesiástico. Né? Tiradentes não tinha nenhuma forma de privilégio. A sentença de Tiradentes foi lida a 18 de abril de 1792 e 3 dias depois ele foi executado em praça pública no Rio de Janeiro. Além de enforcado, foi decapitado e esquartejado. A cabeça foi exposta em Vila Rica e partes do corpo foram dependuradas em postes ao longo do Caminho Novo, aquele mesmo que ele tantas vezes percorreu. Sua casa foi derrubada e seus bens confiscados. Então, a própria Inconfidência Mineira, junto com a Conjuração Baiana, eram movimentos de protesto contra as formas de dominação colonial que deixavam explícito que a colônia havia adquirido maturidade econômica, social e agora política, para dar conta do seu próprio destino, sem necessidade de uma autoridade externa interveniente. Tiradentes tornou-se mártir da independência e da república. Ele é um dos construtores do Brasil.